de adoração, de louvor, de exaltação ao nosso Pai, ao nosso Deus. Peço que você se coloque de pé, amém? Nós vamos orar, buscar o Senhor, buscar a face do Pai, pedir que Ele nos abençoe nessa noite, que Ele fale conosco, que Ele possa ministrar em nossos corações, em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos agora, vamos buscar o Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença nessa noite, Pai. Nós queremos aqui, Senhor, Pai Todo-Poderoso, louvar, bendizer, exaltar, engrandecer, Senhor, Teu nome maravilhoso, que é digno de todo louvor, que é digno de toda glória, que é digno de toda honra. Senhor, nós queremos nessa hora, Paizinho querido, te agradecer por mais um dia, te louvar, ó Deus, por mais essa terça-feira, Senhor, te louvar, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, Pai, depois de mais um dia de trabalho, depois de mais um dia de luta, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, para erguer, Senhor, as nossas vozes na Tua presença, mas, querido, erguer o Teu nome nesse momento, dizer que Tu és maravilhoso, dizer que Tu és digno de toda glória, dizer que Tu és digno de toda honra, dizer, Senhor, que o nosso prazer, que a nossa alegria é estar em Tua presença, Pai, e que nós viemos aqui nessa noite, Pai, para Te buscar, nós viemos aqui, Senhor, para Te adorar, nós viemos aqui para Te bendizer, Senhor. Então, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe os nossos aplausos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o nosso Senhor, que é digno de todo louvor. Aleluia. Senhor,
Tu és o meu bem maior, Tu és a minha alegria, Tu és o meu tesouro, e tudo eu deposito e coloco aos Teus pés, Senhor, em adoração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia.
continuar adorando ao Senhor, através dos seus dízimos, das suas ofertas, amém? Enquanto nós vamos aqui estar adorando ao Senhor, declarando que Ele se importa com cada um de nós, amém? Que Ele verdadeiramente cuida de cada detalhe da nossa vida, mesmo quando as coisas parecem estar totalmente invertidas, parecem totalmente estar ao contrário daquilo que eu e você imaginamos e pensamos. Deus ainda está no controle de todas as coisas, amém? É Ele quem cuida de você, é Ele quem dirige a sua vida. Então confia nele, enquanto nós estamos adorando o Senhor. Traga diante dele o seu dízimo, a sua oferta, como forma de adoração aí, em nome de Jesus. Quando o céu está de pronto
pode dar um forte aplauso ao Senhor. Agradecer esse Deus que cuida verdadeiramente da tua vida, da tua casa, da tua família. Exalte a Ele. Exalte a Ele. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Mas se vocês têm a sua mão para cá, amém? Nós vamos orar pelos dízimos e as ofertas que foram colocadas diante do altar do Senhor. Senhor nosso Deus, aqui está, Senhor Pai. Cada dízimo, cada oferta que foi colocada diante do teu altar, da tua presença, como forma de gratidão, como forma de adoração, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa abençoar cada vida que aqui trouxe nessa noite, aqueles que não puderam trazer. Que o Senhor possa abençoar também aqueles que vão estar cuidando, Senhor, de cada entrada, Senhor, também. Que o Senhor possa abençoar a mão deles também, Senhor, e a mão e os celeiros do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos e aplaudimos o teu nome mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero passar a palavra já para a Carla. Amém. Deu certinho. Pode dar. Pode se sentar, em nome de Jesus. Agora, conecta. Louvado seja Deus pela sua vida, por você ter vindo à casa de Deus, por eu estar aqui também. O Senhor tem uma palavra para falar ao seu coração, uma palavra muito simples, é verdade, mas uma palavra que vai, de alguma maneira, falar com você, te trazer esperança, acalmar teu coração. De repente você veio aqui, como o Fernando estava dizendo, veio com o coração de repente apreensivo, e como nós cantamos agora nessa última canção para descansar em Deus. E na verdade o que eu espero do fundo do meu coração é que o Espírito Santo ministre no seu coração. Eu não tenho nada de bom para te oferecer. Não há nada de bom em mim que de repente até que você possa se espelhar. Eu preciso de Deus tanto quanto você, sou pecadora tanto quanto você. E a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo ministre no meu coração, enquanto eu estiver ministrando para você, aquilo que eu preciso ouvir dele. E coloca a mão no seu coração, vamos orar juntos e pedir que o Espírito Santo esteja ministrando, falando conosco, trazendo esse bálsamo que Ele tem para nós nessa noite. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença nessa noite. Pai amado, eu sei, Deus, que eu não tenho nada de bom para oferecer para ninguém, mas eu sei, Senhor, que a Tua palavra fala por si, não precisa de mim. Eu sei, Senhor amado, que o Teu Espírito Santo é o único que convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que é capaz, ó Deus, de ministrar, de vasculhar o coração, de penetrar ao mais íntimo. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu clamo, Deus, pelo poder da Tua palavra nessa noite. Eu clamo pela manifestação do Teu Espírito Santo, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa me guiar, me conduzir, Deus, nessa noite, para falar exatamente aquilo que o Senhor quiser. Que enquanto eu estiver aqui, Deus, ministrando, eu possa ser ministrada por Ti. E que o Teu Espírito Santo possa estar falando ao mais profundo do meu coração. Me revelando coisas, Deus, que de repente só nesse altar eu posso ouvir. Pai amado, eu coloco diante da Tua presença o Teu povo que veio até aqui hoje. Eu apresento diante de Ti, Senhor, cada coração, de repente um coração aflito, um coração cansado, alguém, Senhor, que está sem esperança, alguém, Senhor, que tem entrado neste lugar, oh Deus, talvez tão cheio de pecado, se achando indigno de estar diante de Ti. Essa é a minha oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo 46. Salmos 46. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse salmo. Como eu disse para você, é uma mensagem muito simples. Não há nada talvez que você já não tenha ouvido, alguma coisa assim. Mas é algo que Deus ministrou muito ao meu coração ontem à tarde.
E algum tempo atrás, o Senhor já tem ministrado no meu coração a respeito da quietude e de ficar quieto. Na verdade, esse ficar quieto que Deus tem ministrado comigo é uma quietude, às vezes, de muito falar, às vezes de agir com as próprias mãos, de ter um tempo, de repente, a sós com Deus, e, enfim, de poder ouvir Deus. E como que eu posso ouvir Deus se, na verdade, às vezes a gente está tão agitado, sabe? E eu vivi, durante todo esse período que Deus tem falado isso comigo, Deus tem confirmado isso no meu coração. Há 15 dias atrás, antes de eu vir para a escola dominical, quando eu acordei, eu disse: Senhor, eu não quero ir naquele lugar para ouvir qualquer coisa que seja teológica. Não que isso seja importante, mas eu falei para o Espírito Santo: eu estou levantando porque eu preciso que o Senhor fale comigo. E, na verdade, quando eu vim aqui na escola dominical, eu percebi que, de repente, era o Marcos que estava ministrando e as coisas mudaram. E, de repente, o Senhor começou a falar sobre jejum. E teve um momento que Ele começou a falar sobre: fique no seu quarto, saia de tudo, fique aquele momento, ore. E eu percebi que o Espírito Santo estava falando comigo naquele momento. Eu saí daqui e falei: meu Deus, o Senhor falou comigo aquilo que eu precisava ouvir de novo. Que eu preciso estar quieta. Que eu preciso estar em silêncio. Que eu preciso me desligar de tanta coisa lá fora. Que eu preciso deixar o mundo um pouco para fora para poder ouvir o que o Senhor tem para mim. E aquele dia eu percebi o tanto que Deus estava querendo ministrar comigo. Eu falei: meu Deus, glória a Deus, porque o Senhor me levou aqui para poder ouvir isso. E esse salmo é um salmo muito lindo. E ele diz assim, Salmo 46, no versículo 1. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus por essa palavra. Porque ela fala por si. E mesmo que eu não fale nada para você, eu tenho certeza que só de você lê-la, você já foi ministrado pelo poder do Espírito Santo. E é interessante que quando nós olhamos para esse salmo é um salmo de guerra. Ele foi gerado num ambiente de guerra. Mas quando nós olhamos para o salmista aqui, nós vemos que quando nós começamos a perceber o que estava por trás dele, que o ambiente externo desse salmista era um ambiente desolador, era um ambiente extremamente difícil, um ambiente de guerra, um ambiente onde não tinha esperança, um ambiente onde não tinha nenhuma perspectiva. Só que quando nós analisamos o ambiente interno do salmista, a gente percebe o quê? Um homem seguro em Deus. Nós lemos esse salmo e nós percebemos segurança, estabilidade, equilíbrio. Mas o fato, meu irmão, é que esse salmo, ele foi escrito num momento que não era calmo, que não era de paz, que não era de conforto, que não era de segurança, como ele, dessa maneira tão poética e bonita, passa para nós. Os historiadores falam que esse salmo foi escrito pelo rei Ezequias, num período muito difícil do povo de Deus, num período de guerra,
num período muito conturbado. E na verdade todo esse contexto histórico, ele nos ensina alguma coisa, nos mostra alguma coisa sobre a paz que vem de Deus, independente de todas as circunstâncias. Nesse momento, Senaqueribe, rei da Síria, e a Síria era a segunda maior potência mundial na época, tinha se levantado para destruir povos, para sitiá-los, para destruí-los, para levá-los cativos. E esse momento histórico do povo de Deus, ele é lá citado em 2 Reis 18, 19, 2 Crônicas 32, Isaías 36. Todos esses textos falam sobre esse momento onde Senaqueribe se levanta contra Jerusalém. E nesse momento, então, lá está esse salmista, está o rei Ezequias, vendo o que estava acontecendo ao seu redor. Vendo que a Síria já tinha derrubado, destruído algumas nações pagãs. Vendo que a Síria já tinha ido a Samaria, já tinha levado o povo cativo. Vendo que Senaqueribe já estava lançando tributos sobre Israel, sobre o reino do norte, sobre as 12 tribos. Vendo que Judá já tinha tido as suas cidades. A palavra fala sobre as cidades fortes de Judá, 46 cidades que tinham sido invadidas, que tinham sido destruídas, que tinham levado o povo. E Senaqueribe ia agora em direção a Jerusalém, marchava em direção a Jerusalém. E nesse contexto todo, a palavra diz então que esse rei, ele manda mensageiro, manda um correspondente, para na verdade de alguma maneira falar ao povo de Jerusalém, dizer ao povo de Jerusalém, que essa história do rei Ezequias de confiar em Deus, que isso na verdade era uma grande bobagem. Que essa história dessa confiança do rei Ezequias no Deus que ele servia, aquilo os levaria à morte. E a palavra do Senhor diz então que esse mensageiro fala para o povo: olha, vocês vão comer o seu próprio esterco e vão beber a sua própria urina quando nós os destruirmos. Não há possibilidade do seu Deus livrá-los. E de alguma maneira, então, tenta induzir o povo, tenta fazer o povo pensar que Deus não seria capaz de livrá-los. Depois a palavra do Senhor diz que ele manda cartas. Que Senaqueribe manda cartas para Ezequias. Cartas essas que falavam: o que te faz pensar que o teu Deus vai te livrar? Não te enganes o teu Deus, porque Ele não vai conseguir livrar das minhas mãos. Olha para todos os outros povos que eu já destruí. Todos eles tinham deuses. Todos eles falavam que os seus deuses os livrariam. No entanto, eu os queimei todos. O que te faz pensar então que o seu Deus vai te livrar? O que te faz pensar então que o seu Deus vai te salvar? Olha para o povo, olha para a nação A, para a nação B, para a nação C. Aonde estão os seus deuses? Perguntou Senaqueribe. E a palavra do Senhor diz que diante de tantas afrontas, ele nada fez. Ele nada falou. Ele nada retrucou. A palavra de Deus diz que o povo se calou diante de toda a afronta. A palavra do Senhor diz que a única coisa que esse homem de Deus foi orar. Foi buscar a face de Deus e ouvir de Deus a sentença que Deus tinha para aquela situação. Isso na verdade, isso tudo ministra ao meu coração de que muitas e muitas vezes, diante de tantas afrontas, diante de tantas coisas que ouvimos, ou até mesmo que vimos, a melhor coisa a se fazer é se calar.
Tem situações, e na maioria das vezes são muitas nas nossas vidas, que não há o que se dizer. Que não há razões para retrucar. Que não há motivos para debater, para questionar. E foi isso que ele fez. Foi isso que o povo fez diante das afrontas do rei. Foi isso que o povo fez diante das ofensas ao seu Deus, diante das ameaças. A palavra de Deus diz então que o povo, que o exército da Síria, eles rodearam Jerusalém. E que eles, na verdade, faziam rezas, orações, na língua deles, em vozes altas, para que o povo de Deus ouvisse do outro lado, para que sentisse medo. E diante de toda essa ameaça, diante de todo esse cenário, onde não havia nenhuma perspectiva de absolutamente nada, a única coisa que a palavra diz que Ezequias foi e fez, ele foi e orou. Ele buscou a face de Deus. E a oração desse homem foi maravilhosa. A palavra do Senhor diz que ele pega as cartas e ele apresenta, ele mostra para Deus. Não como se Deus não soubesse, não como se Deus não tivesse olhos para ver, mas de uma maneira profética, de alguma maneira extremamente poderosa no mundo espiritual. Ezequias pega aquelas cartas de afronta e mostra para o Senhor e diz: está aqui o que andam falando de ti. Falam que o Senhor não é capaz de nos livrar. Falam que os outros povos, todos os outros tinham deuses. E é verdade, eles tinham deuses. E é verdade, esses deuses, eles falavam que os deuses os livraria. Senaqueribe diz que todos eles foram lançados no fogo, e é verdade, todos eles foram lançados no fogo, mas eles não eram deuses. Eles eram, na verdade, coisas feitas pela mão dos homens. Olha que oração, gente. Mas o Senhor é Deus. Mas o Senhor é Deus, e o Senhor vê a afronta que, na verdade, esse rei está fazendo comigo. E, principalmente, está fazendo contigo. E a palavra de Deus diz, então, que o Senhor ouviu a oração de Ezequias a respeito de Senaqueribe. Exatamente a respeito de Senaqueribe. E que, então, dentro desse contexto todo, Isaías aparece com a mensagem de Deus. E a mensagem do Senhor para ele é: não temas o que tens ouvido. Não tenhas medo do que tens ouvido da parte de Senaqueribe. Muitas vezes nós temos muito medo daquilo que ouvimos. Muito medo daquilo que vemos. Muitas vezes as notícias chegam até nós, elas não são boas. Muitas vezes os nossos olhos enxergam algumas coisas que são desesperadoras. E na verdade, o que o Senhor manda dizer a esse homem é: não temas aquilo que você está escutando. É simplesmente uma voz. É simplesmente uma voz. E tem muitas coisas que chegam aos nossos ouvidos que não passam de vozes. Vozes. Vozes levantadas do inimigo. Vozes levantadas para nos destruir. Vozes levantadas para tirar nossa esperança. Vozes levantadas para tirar o nosso ânimo, a nossa coragem, para minar a nossa fé. São simplesmente vozes. E é interessante que, nesse contexto todo, nasce esse salmo. E quando nós olhamos para a situação do rei Ezequias, nós percebemos o tanto que era desesperador tudo aquilo. A palavra de Deus diz que quando o Senhor envia um anjo para destruir o exército inimigo, ele destrói numa manhã 185.000 soldados. Isso nos faz pensar o que estava por trás daquele muro de Jerusalém.
O que estava por trás dos muros daquela cidade, por trás daquele portão. E isso tanto é verdade que o próprio Senaqueribe, em uma das cartas, em um dos momentos, diz de uma maneira muito afrontosa, de uma maneira debochada, ele fala assim: olha, eu até te dou 2.000 cavalos, se você tiver 2.000 soldados para montar neles. De tão fracassado, humanamente falando, era o exército do povo de Deus. E quando nós olhamos para esse salmo, nós enxergamos uma beleza toda nele. Nós enxergamos um homem tranquilo, um homem em paz, um homem que declara: o Senhor é a minha fortaleza. Mas nós não conseguimos, só olhando para ele, imaginar o que está por trás de tudo isso. O que de fato é real por trás dessa beleza poética. O que de fato é verdadeiro por trás de tudo isso. E muitas vezes é exatamente assim como esse salmo, extremamente bonito por fora, mas tendo uma situação extremamente conflitante por dentro, que é as nossas vidas. Quem olha para você, de repente não sabe o que está por trás dos teus muros. Quem olha para você, de repente não sabe exatamente o tipo de afronta que você tem vivido. Quem olha para você e de repente diz: nossa, ela é muito forte. Ela é guerreira, ela é feliz, ela está sorrindo todos os dias. Não tem ideia do exército que está atrás dos muros e que você está ouvindo rugir. E mesmo assim, cheio de fé e de esperança, você tem declarado: o Senhor é a minha fortaleza. Mesmo tendo ciência, mesmo sabendo, ouvindo as vozes do lado de lá do muro, de um exército numeroso que a qualquer momento quer destruir você. Mas muitas vezes nós somos assim. Como esse salmo. Tão bonito. Tão poético. Tão cheio de força. Tão cheio de segurança, mas que tem uma outra realidade por trás. Uma realidade que só Deus sabe. Uma realidade que só Deus sabe. E isso é bom. É muito bom saber que só o nosso Deus sabe. E ele começa o salmo dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio. Deus é o lugar aonde eu posso me esconder, aonde você pode se esconder. Refúgio, lugar aonde a gente pode simplesmente deixar todas as coisas e se esconder nele, quando tudo lá fora demonstra alguma coisa tão ruim para nós. Quando o exército está do lado de lá do muro, Deus é o nosso refúgio. É a nossa fortaleza, lugar forte, lugar seguro. A palavra do Senhor diz assim no Salmo 91, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e ele descansará. Quem habita na presença de Deus faz o quê? Descansa. Quem habita na presença de Deus se desespera? Quem habita na presença de Deus enche a cara de remédio porque não consegue dormir? Quem habita no esconderijo do Altíssimo enche a cara de bebida porque tem que fugir de uma realidade que não quer enxergar? Não. Quem habita no esconderijo do Altíssimo se suicida? Não. Quem habita lá, quem fica lá, quem mora lá, quem faz habitação lá, quem larga tudo que está à volta para estar lá, descansa lá. Às vezes nós procuramos o nosso descanso em tantas coisas. E é por isso que eu falei no começo sobre aquilo que Deus ministrou no meu coração. Eu nunca vou ministrar para você alguma coisa que Deus não tenha falado comigo, nunca. Muitas vezes nós procuramos o descanso em tantas coisas lá fora.
Tenta ocupar o tempo, tenta se encher de coisas. A gente se enche de tudo, quando na realidade nós deveríamos estar fazendo o quê? Descansando na presença de Deus. Deveríamos estar aonde? Habitados nesse esconderijo, nessa fortaleza, nessa torre forte. A palavra do Senhor diz que o Senhor é a nossa habitação. É o lugar onde a gente tem que morar. É o lugar onde a gente tem que ficar. É o lugar onde, independente de quem está do outro lado do seu muro, seja lá qualquer tipo de circunstância, de frustração ou de qualquer expectativa frustrada, é ali, na presença de Deus, que nós devemos estar. Porque ali o mal passa. Ali a tempestade vai embora e ela não te molhou. Ali você escuta os relâmpagos e os trovões e nada chegou em você. Apesar de você estar ouvindo o forte barulho da chuva lá fora. Mas ali eu posso ficar. Talvez você tenha se perguntado, assim como eu também, aonde Deus está? Em momentos de dor, muitas vezes de tragédias, dificuldades, decepções, de falhas que muitas vezes nós mesmos cometemos, coisas que nós fazemos. Onde Deus está nisso tudo? Deus está aonde Ele sempre esteve, no controle de tudo. Onde Deus está na sua dor, aonde Ele nunca deixou de estar, no controle. Aonde Ele está nos teus sonhos que não aconteceram ainda, aonde Ele nunca deixou de estar, no controle. Aonde Ele está no seu futuro, que você às vezes não consegue enxergar, aonde Ele nunca deixou de estar, no controle. Deus está no controle. E Ele é, para mim e para você, a nossa fortaleza, a nossa torre forte, o lugar aonde a gente pode simplesmente chegar e morar. E é tão interessante que a palavra diz assim que Ezequias, prevendo já a invasão, ele toma algumas providências, como fazer a água por baixo da terra, mas a palavra diz assim que ele arruma os muros. A palavra de Deus diz que ele edifica os muros, deixa os muros muito fortes. Mas era muro humano, feito por mãos humanas. Muros que podem ser destruídos, muros que podem ser caídos pelos inimigos. Mas diante disso, ele reconhece que Deus era o refúgio e a fortaleza dele, do seu povo. Deus era a fortaleza dele, era Deus que o protegia, era Deus que cuidava, era Deus que o livrava. Não eram os muros fortes que rodeavam Jerusalém, por mais que fossem tão grandes e poderosos. Eram feitos por mãos humanas, e tudo aquilo que é feito por mão humana pode cair a qualquer momento. Tudo aquilo que é criado pelas nossas mãos pode simplesmente desmoronar a qualquer instante, seja lá o que for. Não há nada perpétuo, eterno, criado pelas nossas mãos. Nada. Nada. Absolutamente nada. Nem mesmo os nossos relacionamentos, nem mesmo os nossos vínculos, nada. Tudo a qualquer momento pode desmoronar, mas essa fortaleza que nos protege, que nos guarda, que nos protege, não desmorona. E ele continua dizendo, é socorro bem presente na angústia. Faz questão de dizer bem, no sentido de que
O Senhor não é simplesmente um socorro presente, mas Ele é muito presente. É muito mais presente do que você imagina, do que eu imagino. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus que não nos abandona. Nós temos que crer naquilo que a palavra do Senhor nos diz. Quando Ele nos fala lá pelo profeta Isaías, que ainda que uma mãe que amamenta um filho possa deixá-lo, o nosso Deus nunca nos deixará. Ele nunca vai nos abandonar. Não há possibilidade do Senhor deixar você para trás. Não existe a opção para Deus: vou deixar você para depois. Não existe essa opção para o Senhor. Ele, como nosso Pai, não existe. Ele nunca vai olhar para você e dizer: depois eu volto. Depois a gente conversa. Não. Bem presente. A todo instante. A toda hora. A todo momento. A toda circunstância. Faça chuva ou faça sol. Bem presente. O Senhor é socorro bem presente no dia da angústia. Ele continua dizendo: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele está falando sobre terremoto, um maremoto, um tsunami, uma catástrofe ambiental, um colapso. E ele diz: mesmo que tudo isso aconteça, não temeremos. Ainda que a terra trema, ainda que os montes eles sejam transportados para os mares, não temeremos. Irmãos, de uma maneira muito simples, eu vou dizer aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Se nós somos capazes de confiar a Deus nesse ponto. Se a terra começar a tremer amanhã aqui, até que ponto nós olharemos para tudo isso ao nosso redor e diremos: não vou temer. Mas esse salmista aqui, Ezequias aqui declarava: ainda que tudo isso aconteça, eu não vou temer. É como se ele estivesse dizendo: eu não tenho medo daqueles 185 mil soldados que estão do outro lado do muro. Eles estão lá, eles estão fazendo rezas, nós estamos ouvindo a sua voz. Eles estão ameaçando, eles estão declarando que nós vamos comer do nosso próprio esterco e vamos beber na nossa própria urina. Eles estão dizendo que o nosso Deus não será capaz de nos salvar. Eles estão falando. Mas nós não temeremos. Mesmo que coisa muito maior do que eles aconteça sobre nós. Mesmo que agora todos os montes sejam levados para os mares. Mesmo que agora a terra comece a tremer. Mesmo que haja um grande colapso ambiental. Nós não temeremos. Nós não sentiremos medo. É muito interessante que é muito fácil, às vezes, nós confiarmos no Senhor quando eu tenho a possibilidade de alguém me socorrer. Quando alguém pode fazer alguma coisa por mim, entende? Então eu tenho as minhas opções. Então o A pode me ajudar nisso. Ok, eu não tenho tanto medo porque eu tenho o A para me ajudar. Eu tenho o B que pode fazer isso por mim. Mas quando todas essas possibilidades simplesmente são anuladas, quando só Deus pode nos ajudar, é aí que efetivamente nós demonstramos em quem confiamos.
Muitas e muitas vezes nós ouvimos as coisas assim. Eu, em algumas situações da minha vida, eu declaro, só Deus pode fazer. Às vezes eu falo isso de uma maneira pejorativa. Às vezes é no sentido de, ok, não tem muita esperança para isso não. Só Deus. Mas na verdade o que o Espírito Santo ministrou no meu coração foi a profundidade de se declarar que alguma coisa só Deus pode fazer. Significa que se não deu certo com as mãos humanas, se não deu certo com A, se não deu certo com B, é porque eu posso confiar que agora nas mãos de Deus vai dar certo. Porque Ele sabe exatamente o que fazer, porque é só Ele que pode fazer. São situações assim que mostram a grandeza, a soberania de Deus. Porque só Deus pode fazer. Porque só Deus pode agir. Porque só Deus pode manifestar. E ele continua no versículo 4 dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Jerusalém era uma das poucas cidades que não tinha rio que passava por ela. Em razão disso, você já sabe disso mais do que eu. Ezequias fez então um aqueduto subterrâneo, onde pudesse ter água por baixo da terra, que ligava um rio Nilo. Na verdade, ele já fez isso pensando na possibilidade, de repente, de ser cercado por inimigos, como efetivamente foi pela Síria. E de então, de alguma maneira, eles não poderiam mais ter acesso ao mundo externo, e nem às águas, nem aos rios, mas haveria água por debaixo. E esse texto, ele nos traz, e ele faz aqui uma metáfora, sabe? Uma metáfora das águas que corriam em oculto, da provisão de Deus, da presença de Deus, da manifestação da presença de Deus. É como se ele dissesse: mesmo que todas as fontes elas sejam esgotadas para nós, mesmo que todos os rios eles sejam impedidos de ter acesso, há um rio que corre pela cidade de Deus. Há uma solução invisível. Há uma solução que o homem não sabe. Há uma solução que só Deus conhece. Eu falo que existe o plano A, existe o plano B, e de repente o plano A se frustra, o plano B se frustra, mas existe a opção surpresa de Deus. É aquela opção que não está no nosso coração, é aquilo que a palavra fala, aquilo que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, nem sequer subiu ao meu coração. Muitas vezes nós olhamos e falamos, então tá, a opção A foi frustrada, a opção B foi frustrada, ok. Talvez chegou a hora da opção de Deus. Chegou a hora da manifestação sobrenatural de Deus. E aqui Ezequias está fazendo uma metáfora. Assim como eles não conseguem ver que por debaixo dessa terra tem água. Assim como eles não conseguem ver, eles cercaram. Existem milhares de homens lá fora. Ninguém pode sair daqui. Mas há um rio que corre aqui embaixo. O perigo é iminente, mas há um rio, há um escape sobrenatural. Há uma manifestação imaginável de Deus que vai acontecer. Era isso que Ezequias estava querendo dizer. E é nisso que eu creio na minha vida e na sua vida. Que é um rio que corre pela cidade de Deus. Há uma opção. Há uma solução imaginável. Há uma opção surpresa. Há alguma coisa que eu não posso ver pelos meus olhos. Há alguma coisa que você não pode ver pelos seus olhos humanos, que você não é capaz de enxergar, assim como aquele aqueduto estava embaixo daquela terra e ninguém via. Dessa maneira, há um agir de Deus invisível para ser manifesto.
Assim como não sabes como se formam os ossos dentro de uma mulher grávida, assim é o agir de Deus, diz a palavra do Senhor. Eu já preguei sobre isso. Nós sabemos que uma grávida está gerando. Nós vemos a barriga crescer, mas a medicina até hoje não é capaz. Nós não somos capazes de olhar para uma grávida e dizer: olha lá, está crescendo um osso. Não. Ver, a gente não vê. Pode ver com um raio-x, com esses negócios todos da medicina. Mas ao olho nu, assim como se formam os ossos dentro de uma mulher grávida, assim é o agir de Deus, que faz todas as coisas. É no oculto. É no oculto. É longe dos nossos olhos. Há um agir sobrenatural de Deus que nós não conseguimos ver. Há uma manifestação sobrenatural do fazer de Deus que está longe dos nossos olhos. Mas Ele está agindo e fazendo. Assim como aquele povo, assim como aquela nação toda que estava do lado de fora daquele muro. Eles não imaginavam que na verdade tinha água correndo por debaixo daquela terra. Há uma opção surpresa de Deus para você e para mim. Uma solução que vai fugir das minhas e das suas expectativas. Uma solução que não vai vir por nada daquilo que eu pensei que Deus ia fazer. E cá entre nós, só entre nós sempre erramos. Nós sempre erramos quando tentamos imaginar o jeito de Deus fazer e agir. É impressionante. Nós muitas vezes, na maioria das vezes, ou na totalidade das vezes, tudo aquilo que nós olhamos e falamos: não, Deus vai fazer assim com isso. Deus não faz do nosso jeito. Deus faz do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. Eu tenho até medo quando eu olho para alguma situação e eu começo a querer deduzir como Deus vai fazer, porque eu sei que Deus vai mudar. Então muitas vezes nós olhamos para algumas coisas e falamos: Deus vai fazer assim, assim, não vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não acontece, porque é um agir invisível de Deus e Deus sempre vai fazer do jeito dele. Provérbios diz assim: não presuma o homem o seu amanhã, é Deus quem cuida dele. Não presuma, não trace planos, não no sentido de que você não possa fazer os seus planos, não é nesse sentido que eu estou querendo dizer, mas não trace o jeito de Deus agir para você. Provavelmente Ele tem um jeito dele e você não sabe, e nem eu. Mas isso é muito bom, porque Ele sempre vai nos surpreender. O versículo 5 diz assim, estou terminando já: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Deus está no meio dela. Tudo está sendo abalado do lado de fora, mas Deus está no meio dela. Os soldados estão gritando do lado de fora, mas Deus está no meio dela. As coisas estão desmoronando do lado de fora, mas Deus está no meio dela. Não será abalada. Não será abalada. Quantas vezes as pessoas já esperaram que você se abalasse? Você não tem ideia disso. De quantas vezes tiveram olhares sobre você dizendo: agora ela vai. Agora ela quebra. Agora ela é esmiuçada. Agora ele é destruído. Agora ele vai ser abalado. Era assim. Era essa a perspectiva do rei Ezequias aos olhos do povo lá fora. Agora eles serão abalados. Agora eles serão destruídos. Estamos todos atentos para ver o abalo. Estamos todos atentos para enxergar, para ver Ezequias ser destruído, para ver o povo ser destruído. Mas Deus está no meio dela.
É por isso que você ainda não caiu. É por isso que eu ainda não caí. É por isso que, apesar de todas as dificuldades pelas quais você já passou, é por isso que, através de tudo aquilo que você já viveu, seja grande ou pequeno, seja tragédias ou não, decepções ou não, seja lá o que já chegou na sua vida, você está em pé, porque Deus está com você. Se não estivesse, aqueles que almejam e esperam com os olhos bem abertos para ver você no chão, já tinham visto, há muito tempo. Então, se você tem que se gloriar, glorie-se no Senhor, porque é Ele que nos mantém. Apesar de todas as expectativas lá fora, de nos querer a todo custo que a gente desista de Deus, que a gente desista do ministério, que a gente desista de tudo para viver uma outra coisa. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes eu já ouvi isso na minha vida? Bobagem. Para com isso. Esse negócio de crente não é para você. Você é isso, você é assada. Vai não sei para onde, faz não sei o quê. Vamos não sei para onde. Igreja é tudo assim. Líder religioso é tudo assim. Igreja não muda. Você também deve ter ouvido isso. Quantas vezes as circunstâncias chegaram para você e de repente alguém do lado de fora, mesmo alguém que você nunca tenha, não saiba, olhou, não aguenta não. Já era. Era mais uma que falava que era filha de Deus. Eles se enganaram. Eles se decepcionaram. Se enganaram porque Deus estava no meio dela. Glória a Deus por isso. Amém? Deus a ajudará ao romper da manhã. E de fato foi isso que aconteceu. A palavra do Senhor diz que de manhã, no amanhecer, o Senhor levantou Deus, na verdade, suscitou um anjo que foi lá e feriu 185 mil soldados. De verdade, a libertação aconteceu de manhã. E ele continua dizendo assim: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Na verdade, o que esse texto está dizendo, olha, tem muitas vozes que você está ouvindo. Eles estão embravecidos, eles estão enfurecidos, eles estão falando, você está ouvindo a voz deles. Mas acredite, há uma só voz que é capaz de fazer com que todos se anulem e se calem, que é a voz de Deus. Então, quando a voz do Senhor se levanta, eles se derretem. Ninguém questiona o que Deus fala, ninguém questiona a voz de Deus, ninguém questiona a boca de Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Na verdade, o que o salmista estava dizendo? De tudo aquilo que Deus fez. Da efetiva libertação daquela nação toda que estava do lado de fora, querendo destruí-los. Ele está dizendo, olha, veja o que o Senhor fez, ele destruiu os arcos. E aqui então, ele chega no versículo 10 e ele diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Essa palavra aquietai-vos em hebraico significa, deixa ir, libera. E aqui eu termino. Tem muita coisa na vida da gente que precisa ser literalmente largada. Tem muita coisa que nós seguramos com as nossas mãos, que nós temos que deixar ir. Aquietai-vos, larga isso da sua mão. Lança fora isso da sua mão. Tira do teu domínio isso.
Aquietai-vos, joga isso e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando que nós saberemos que o Senhor é Deus? Quando nos aquietar. Quando reconhecermos que existem coisas na vida da gente que devem ser simplesmente largadas. Largadas para quem? Para o mundo cuidar? Largadas na mão de Deus. Tem coisas que nós temos que fazer. Tem coisas que nós temos que deixar. E na verdade não há nada que Deus tenha ministrado tanto no meu coração nesses dias como esse versículo. Aquieta-te. E não é simplesmente descanse. Não é simplesmente sossegue. Mas é larga isso. Tira as tuas mãos disso. Lança isso nas minhas mãos. Se afasta disso. E deixa que eu, com as minhas mãos, assuma o controle. Permita que eu faça o que tem que ser feito com essa situação. Então, lance, largue, deixe. Pare de mexer com os seus pauzinhos. Que é o que nós fazemos. Queremos arrumar um jeito, de qualquer jeito, das coisas se resolverem do nosso jeito. Largue os teus pauzinhos. Deixa que eu assuma o controle dessa situação. Ela não deu certo até agora. Deixa comigo. Eu sei o que fazer. E sabei que eu sou Deus. É muito interessante quando ele diz e sabei que eu sou Deus. Porque nós podemos saber coisas sobre Deus. E mesmo assim, não saber quem é Deus. Nós podemos saber, por exemplo, todo mundo sabe que Deus é bom. E uma coisa é saber que Deus é bom. Outra coisa é saber que Deus é bom para mim. Saber que Deus é bom, todo mundo sabe. Saber que Deus faz milagres, todo mundo sabe. Pergunte para qualquer pessoa nessa cidade: Deus faz milagres? Claro. Outra coisa é dizer: Deus fez milagres para mim. E quando ele diz aquietai-vos e saber que eu sou Deus, eu sou o seu Deus, eu sou um Deus pessoal, individual, um Deus que é bom para você, um Deus que faz milagres para você, um Deus que cuida de você, mas aquietai-vos, lançai fora, deixa isso nas minhas mãos, deixa o controle dessa situação comigo e sabei que eu sou Deus. A palavra de Deus fala sobre tantas outras situações onde Deus manda se aquietar. Quando Moisés, o povo estava lá, prestes a passar pelo mar, quando eles ficam aterrorizados quando vêm os cavaleiros, os egípcios, Moisés olha para ele e diz: aquietai-vos. Aquietai-vos, ficai quietos. Josafá, diante da guerra dos Moabitas, mesma coisa. Aquietai-vos e sabeis que eu sou o vosso Deus. Essa peleja não é sua, ela é minha. O Senhor disse para ele: aquietai-vos. Tem milagre na vida da gente que Deus vai fazer quando nós estivermos quietos. Quando o Senhor faz lá o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Ele está lá, manda todo mundo sentar, manda todo mundo ficar quieto. E então Ele faz o milagre. Ele não fez o milagre com aquele povo tudo reboliçando para cima e para baixo. Ele não fez o milagre com aquele povo gritando para cima e para baixo, eufórico, falando que está morrendo de fome. Não. O que Ele faz? Ele manda todo mundo sentar, todo mundo quietinho. Ele põe todo mundo bonitinho e então Ele faz o milagre. Tem milagres que vão acontecer na minha vida e na sua, quando estivermos quietos. E assim como Ezequias viveu a manifestação do poder de Deus, eu creio que nós também podemos viver a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Eu creio que nós podemos viver o que Deus tem para nós, em milagres, em sobrenatural, em conforto, no seu zelo,
Gostaria que você se levantasse em nome de Jesus. Na verdade, eu não sei como você veio aqui. Isso é uma frase muito praxe de pregador, né? Na verdade, eu não sei como você veio aqui. Mas eu acredito, do fundo do meu coração, que o Espírito Santo ministrou em você. Eu acredito do fundo do meu coração que não foi nenhuma palavra minha, ou nada do que eu tenha feito ou falado, que mexeu em você. Mas é o poder de Deus mesmo. Eu amo esse louvor. E eu amo esse ministério também. Queria que você abaixasse a sua cabeça, onde você está, ouvisse um pouquinho dessa canção, conversasse um pouquinho com Deus.
Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, de bondade, Deus Santo, Deus maravilhoso, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, e te glorificamos pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Nós te glorificamos, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo que nos consola, que nos traz conforto em meio às nossas guerras, que nos traz esperança em meio, Senhor, às nossas frustrações. Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Deus, eu clamo nesse instante, Senhor, pelo Teu povo, pela minha vida, Deus, que o Senhor possa nos ajudar, ó Senhor, a descansar em Ti, que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a nos aquietar, Senhor, nas Tuas mãos, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, tudo aquilo, Deus, que tem pesado sobre os nossos ombros, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos acompanhar, meu Deus Todo-Poderoso, que nós possamos estar, Senhor, quietos, ó Deus, debaixo das Tuas mãos, debaixo da Tua fortaleza, que o Senhor seja de verdade, Senhor, a nossa habitação em dias maus, a nossa habitação em dias, ó Deus, de dor, a nossa habitação, Senhor, em momentos de tristeza, mas a nossa habitação, Senhor, em momentos de alegria, em todo e qualquer momento. Pai amado, eu te glorifico, eu te exalto por esse momento, eu dou graças e louvores ao Teu nome, pela Tua palavra, pela manifestação do Teu poder, pela Tua misericórdia, Deus, que não me permitiu ser consumida, pela Tua misericórdia, Deus, que não nos permitiu sermos consumidos aqui. Ó Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém.